E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre funções lógicas, expressões booleanas. E aí você pode se perguntar, né? Para que é que eu tenho que aprender isso? No que é que eu vou aplicar esse conhecimento? É muito simples, pessoal. Nos circuitos elétricos, às vezes acontece de você estar projetando algum tipo de circuito e quando você elabora a expressão daquele circuito que você planeja, você pode descobrir que ali existem chaves, existem componentes que você pode eliminar. E para que serve isso? Serve para você diminuir os problemas que podem surgir nesse circuito. Você vai economizar no investimento, tornar esse circuito mais barato quando você elimina chaves, sensores, outros componentes. E você vai diminuir também o tamanho desse circuito, compactando assim o produto final. O que todo mundo, todo cliente espera são equipamentos cada vez mais pequenos, cada vez menores, porque isso gera portabilidade, gera comodismo e é isso que o público em geral quer. Então é para isso que você tem que aprender esse assunto, para você simplificar um circuito. Lá para frente nós poderemos fazer um vídeo mostrando como é que faz a simplificação, porque a partir disso aqui, de você aprender as funções lógicas, você vai aprender a elaborar a expressão booleana e a partir dessa expressão é fácil você fazer a simplificação. De repente você elabora uma expressão gigantesca, quando você faz a simplificação, você elimina várias portas, vários componentes, compactando assim o circuito. Valeu? Então nós vamos começar falando sobre a primeira função lógica, que é a função e ou AND em inglês. E nada melhor é do que a gente fazer um paralelo com o circuito eletrônico. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui essa função, né? Nós temos a fonte e representamos aqui duas chaves que estão abertas. Nós temos a porta, como ela é simbolizada, a porta aí. Você tem que memorizar esse formato, porque o formato da porta ou da não é diferente, mas não é nada difícil de se gravar, é muito fácil. Você vai percebendo aqui, ó, um macete. Eu gosto de fazer assim, coisas que façam a nossa memória massificar a imagem. O que é que eu costumo fazer? A porta aí, para você fazer um I aqui nessa porta, eu considero que ela tem que ter alguma parte reta, e aqui você poderia, ó, desenhar o I. É um macete que eu usei no princípio quando eu estava aprendendo isso, para não esquecer como era que se fazia o desenho, porque vocês vão ver que a porta ou a não tem nada a ver com nenhuma das outras, e a ou é um pouquinho parecida, que pode gerar assim uma confusão, mas que a gente vai observar que quando você massifica isso aqui, você vai de imediato diferenciar como é que se desenha uma, como é que se desenha a outra. Bom, esse foi o processo que eu utilizei. Você pode aproveitar a sua criatividade e pensar em outras maneiras, valeu? Então, vou apagar isso aqui. Hoje eu não preciso fazer mais isso, mas no princípio me confundia entre a porta I e a porta U. Depois a gente vai ver a porta U. Então nós temos aqui um circuito com duas chaves. A saída, representada aqui por uma lâmpada. E aí nós temos as várias situações que podemos colocar essas portas abertas ou fechadas, de maneira que teremos ou não saída para aqui, para a carga. Embaixo nós temos a tabela verdade, que é a maneira que nós utilizamos de expor aqui as várias maneiras que podemos colocar essas duas portas, fechadas ou abertas. Como por exemplo aqui nós temos a entrada A e B. Eu estou falando, né, porta, mas porta é isso aqui. Isso aqui é as entradas. Então nós temos aqui a entrada A e a entrada B, que estão abertas. Então quando elas estão abertas, aqui nós temos zero sinal e zero sinal. A tabela verdade serve para a gente expressar as situações que podemos colocar, as várias alternativas que podemos conjugar essas chaves. Então nós temos aqui
Quando as duas estão com sinal 0, nós temos aqui a entrada A0 e a entrada B0, não tem como a corrente que vai trafegar aqui no circuito passar para que haja sinal de corrente aqui na carga. Então a saída será 0. A lâmpada não vai acender. Se você tiver sinal na B, fechamos aqui a B, mas a A continua aberta, nós temos 0 sinal na A e temos 1 na B. Teremos a saída 0, porque a corrente continua sem poder passar para a lâmpada. A outra situação, temos a entrada A fechada com o sinal 1, mas temos a entrada B com o sinal 0 aberta. Teremos a saída 0, porque a corrente não tem como passar, a lâmpada continuará apagada. Por último, nós temos a situação em que podemos dar sinal 1, tanto na entrada A como na entrada B. De que forma? Fechando aqui as duas chaves. Aqui agora nós teremos o sinal 1 na entrada A e 1 na entrada B. Agora teremos a passagem de corrente para a saída. E agora sim, essa saída terá o valor 1 na sua saída, ou seja, a lâmpada irá acender. Por isso, quando você tem uma situação de porta I, lembre-se sempre de um circuito em série. Por que em série? Porque é necessário que a entrada I e a entrada B estejam acionadas para que haja saída positiva. E no estudo das funções lógicas, só existem duas alternativas: verdadeiro ou falso, se tem sinal, se não tem sinal, ou seja, aquele velho sistema binário. É 1 ou 0, é falso ou verdadeiro. Então, se aqui o sinal é falso ou está aberto, nós não temos saída, que é o caso da entrada A. Mesmo que a entrada B, o sinal seja verdadeiro ou que tenha sinal positivo, mas não vai haver saída. Ou seja, por isso que nós já vimos aqui a função no circuito, como é feito um circuito, a porta, como ela é desenhada, e nós temos aqui a entrada. Poderíamos ter outras entradas aqui, A, B, C, D, E, todas em série. Nós iríamos acrescentar todas elas aqui, ó, quantas tiverem. E depois, se for interessante, eu vou mostrar como é fácil expressar na tabela verdade quantas portas tiverem. A princípio aqui já vou dando logo uma dica. Quando você tem duas portas, você pode alternar da segunda 01, 01, 01 e a segunda 0011. Mas tem um macete muito fácil quando você tem diversas portas para você confeccionar a tabela verdade. Isso a gente vai ver em outro vídeo. E aqui nós temos a expressão. Por que a expressão da porta I? Ela é uma multiplicação que você pode fazer a expressão assim, né? A vezes B. AB é uma multiplicação na matemática do mesmo jeito, ainda que não tenha sinal nenhum. Ou aquele velho sinal da calculadora quando a gente está calculando. Porque a expressão, isso aqui é uma expressão booleana. Porque essa expressão, ela é uma multiplicação. Porque você, se observar na tabela verdade, o que nós estamos fazendo com as várias situações das entradas é multiplicando uma pela outra. Eu estou multiplicando sempre a A pela B. E quantas portas tiverem, eu vou estar sempre multiplicando. Então, aqui 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 1 é igual a 0. 1 vezes 0 é igual a 0. E só uma situação você vai ter saída aqui. Se as
entradas estiverem em 1, porque 1 vezes 1, a saída será 1. Será verdadeiro. Beleza? Então agora nós vamos passar pela porta ou mostrar aqui, vou apagar, porque a porta ou se desenha só com um detalhezinho aqui diferente. E a situação do circuito já é outra. E aí vocês vão ver por que é que na I você multiplica, sempre multiplica. E qual é o sentido que na porta ou você não vai multiplicar, você vai somar. Aí você vai ver qual é o sentido aqui, ó. Na função, vou desenhar o circuito e isso vai ficar muito bem claro.